Então, agora sim, muito obrigada pela ajuda. Passo à apresentação então da professora doutora Elizabeth Figueiredo, que é a nossa colega da Universidade de Aveiro. Ela é socióloga de formação, doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente e tem trabalhado na Universidade de Aveiro com questões de participação e outras, desde uma perspectiva sociológica, no Centro de Estudos GovCop, um dos centros de investigação da Universidade de Aveiro, e agora coordena, juntamente com o Instituto Politécnico de Leiria, um projeto interessantíssimo financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia sobre incêndios florestais e envolvimento dos cidadãos na participação relativamente a esta temática que tanto nos preocupa em Portugal. Dava a palavra então à doutora Elizabeth Figueiredo, se quiser ativar o seu micro e fazer a sua intervenção por Zoom. Desde já muito agradecemos a sua disponibilidade, sabemos que teria gosto de estar aqui presencialmente, mas motivos imperativos impedem-na, mas mesmo assim agradecemos a participação remota. Tem a palavra então. Muito obrigada, espero que nos estejam a ouvir bem. Sim, eu acho que posso partilhar o ecrã. Posso? Creio que sim. Estão a ver o meu ecrã? Sim, estamos a visualizar, falta só pôr em full screen. Exato, ok, agora já está, penso eu, sim? Já está, já. Muito obrigada. Muito obrigada à professora Alexandra Aragão, a quem também agradeço não só a introdução como o convite para estar aqui. Queria também pedir desculpas por ter de participar online neste interessante evento e de não ter podido estar também no início da sessão. Eu venho apresentar o projeto Share Forest, sobretudo que tem como ambição desenvolver uma metodologia participativa. Como a professora Alexandra Aragão já referiu, o projeto Share Forest é um projeto que é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e cujo principal objetivo se relaciona exatamente com a construção, o desenvolvimento e também a avaliação, a monitorização de uma metodologia participativa para promover a codecisão na gestão e ordenamento da floresta e com isto, não é, espera-se contribuir para o reforço dos princípios da governança territorial, também com o objetivo de, sobretudo através desse reforço e da valorização institucional e social da floresta, poder contribuir para a prevenção também de futuros incêndios florestais que, como também já foi dito, não é, são uma questão que nos preocupa de sobremaneira em Portugal. Neste projeto participam também outras instituições além da Universidade de Aveiro, como eu passo brevemente aqui a apresentar a nossa equipa, portanto, além da coordenação que é feita por mim e pela professora Eduarda Fernandes do Instituto Politécnico de Leiria, também temos membros da equipa, outros membros da equipa da Universidade de Aveiro, também do Instituto Politécnico de Leiria, da OICOS, que é uma organização não governamental na área do ambiente. Temos também um consultor internacional e está aqui a Cláudia Fernandes como representativa do facto de também termos envolvidos estudantes, quer de doutoramento, quer de mestrado neste projeto. Portanto, é uma equipa que é multidisciplinar, que integra tanto cientistas mais da área das ciências do ambiente, como sociólogos, antropólogos, especialistas em ordenamento do território e também especialistas na área da gestão e do marketing. Para além desta equipa de investigação, o projeto também conta com um conselho consultivo que é formado por algumas entidades
que atuam na área da floresta, e também por especialistas nesta área, entre os quais se conta a professora Alexandra Aragão. Este projeto surge diretamente na sequência dos grandes incêndios de 2017 em Portugal, de junho e principalmente na sequência dos grandes incêndios de outubro de 2017 em Portugal, que devastaram cerca de 500 mil hectares de floresta em Portugal e que conduziram à morte de mais de uma centena de pessoas. Estes incêndios, só os incêndios de outubro de 2017, consumiram mais de metade de toda a área ardida nesse ano de 2017, e também tiveram um número de fatalidades bastante considerável. E estes incêndios de outubro de 2017, eles afetaram vários pontos do país, mas sobretudo afetaram os territórios que nós chamamos as matas do litoral. Portanto, territórios que têm que são na sua maioria propriedade do Estado português e, portanto, têm uma gestão pública. No projeto nós resolvemos analisar justamente estes territórios das matas do litoral com gestão pública e propriedade do Estado português. E, portanto, o projeto parte mais especificamente da necessidade reconhecida no programa que foi desenvolvido após os incêndios, algum tempo depois dos incêndios, o programa de recuperação das matas do litoral, portanto, na sequência desses incêndios, em que era proposto e era considerado uma necessidade de definir um modelo de participação pública para a gestão das florestas públicas. Também do facto destas matas constituírem uma parte importante da reduzida área de floresta com gestão pública em Portugal. No total, o Estado português gera 3% da área total da floresta, e também o projeto também parte da grande atenção que foi dedicada a estes fogos, a estes incêndios e às florestas, e da discussão que também se gerou na sociedade portuguesa, fomentada em grande medida pela comunicação social, mas não apenas, exatamente na sequência desses incêndios. E, portanto, as matas do litoral que nós consideramos neste estudo são esta faixa que são aquelas que são localizadas nesta faixa que podem ver aqui neste mapa, e correspondem então às matas nacionais e aos perímetros florestais com mais de 1000 hectares localizados na região centro do país. E são então as matas, a Mata Nacional das Dunas de Vagos, a Mata Nacional das Dunas de Quiaios, a Mata Nacional do Urso, a Mata Nacional do Pedrógão e a Mata Nacional de Leiria, e o perímetro florestal das dunas e Pinhais de Mira e o perímetro florestal das dunas de Cantanhede. Todos estes territórios são geridos então, têm uma gestão pública que é feita pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e abrangem estes territórios uma área total de 36.124 hectares, que se distribui por 3 regiões do país, a região de Aveiro, Coimbra e Leiria, por 7 concelhos e por 16 freguesias, não é? Portanto, como podemos ver, há aqui é uma área bastante grande, não é? O que também traz algumas questões interessantes em termos da sua gestão e do seu ordenamento. Estas matas, tanto as matas nacionais como os perímetros florestais, têm um papel muito importante no âmbito do desenho das políticas públicas para as florestas, e têm um papel também muito importante em termos da conservação da natureza, assegurando as funções, evidentemente, relacionadas com
gestão de ecossistemas, não é? E também de alguma exploração económica, não é? Alguma exploração da madeira, não é? Dos materiais linhosos. Como eu já disse, os incêndios de 15 de outubro de 2017 que afetaram esta área, estas matas e estes primos florestais que nós consideramos no projeto Share Forest, mostraram-nos também uma coisa interessante, que é, ou que foi, que os fogos ou que os incêndios florestais já não eram apenas eventos, sobretudo, que ocorriam sobretudo nos territórios rurais do país, portanto em zonas mais do interior, despovoadas, que sofrem um conjunto muito grande de uma situação de declínio social e económico, mas que começaram cada vez mais também a afetar as zonas litorais entre vários pontos do país, mas neste caso concreto sobretudo, não é, entre a cidade da Marinha Grande e a cidade de Aveiro, e por exemplo no dia 15, nesse dia 15 de outubro de 2017, várias destas cidades ficaram completamente isoladas devido à grande magnitude destes incêndios. Portanto, houve cortes de estradas e, por exemplo, aqui para a cidade de Aveiro, nós não podíamos entrar na cidade por praticamente nenhum itinerário, nenhuma estrada principal que se encontrava cortada. Portanto, estes incêndios deram-nos, creio eu, definitivamente a dimensão, não é, de que os incêndios florestais já não são uma coisa relacionada com os territórios mais remotos, e falo concretamente destes de outubro, mas que chegam inclusivamente às cidades e afetam também de forma muito importante as cidades, e esta fotografia é ilustrativa disto, em que temos aqui a cidade de Leiria durante o incêndio da mata que ocorreu no Pinhal do Rei, ou na Mata Nacional de Leiria, e que consumiu, só esse incêndio consumiu mais de 11 mil hectares deste pinhal. Portanto, o projeto Share Forest assenta assim na convicção de que a participação do público, dos atores sociais nas decisões que afetam as florestas e o setor florestal pode de facto contribuir para, como eu já disse no início, para melhorar a tomada de decisão e para estimular também uma mudança nos valores, nas atitudes e nos comportamentos face à proteção e à valorização das florestas, e este é de facto, ou estes são os grandes desafios do nosso projeto, em conjunto com a contribuição para um maior envolvimento e uma maior cooperação entre as várias entidades públicas, entre o setor privado, a sociedade e as suas organizações nessa gestão e nesse ordenamento da floresta, e transformando também os impactos dos incêndios de 2017 numa oportunidade para refletir sobre estas questões e para melhorar então a governança territorial e a relação da sociedade com a floresta. Para alcançarmos estes objetivos, o projeto desenvolve-se em 3 fases e em 7 tarefas. Peço desculpa. Portanto, para além da primeira fase mais associada da primeira tarefa mais associada à gestão do projeto, e que é transversal a todas as outras fases e a todas as outras atividades, na primeira fase do projeto nós pretendemos identificar e mapear pretendíamos, já foi realizado, identificar e mapear todos os agentes e todos os atores sociais e institucionais que intervêm ou beneficiam de alguma forma das matas do litoral, analisando também as suas redes de interação, as suas redes de colaboração. E também, nesta primeira fase, pretendeu-se analisar quais são os discursos, as narrativas e as imagens do público e também em termos institucionais acerca das matas do litoral, tanto antes dos grandes incêndios de 2017, como
durante e depois destes incêndios. A segunda fase do projeto é então mais devotada ao envolvimento e à participação dos vários agentes com interesse naquelas áreas e também portanto, é aqui que vamos desenvolver a metodologia participativa para promover a codecisão e a cogestão destes territórios. E também não é, esta segunda fase do projeto é destinada não só ao desenho dessa metodologia, como depois à sua implementação em casos de estudo específicos selecionados entre as comunidades que integram estes territórios. Depois, na terceira fase, ela é destinada à avaliação, à monitorização e à avaliação deste processo participativo e da própria metodologia, não é? E a nossa ambição é que esta metodologia possa ser replicada também, eu já vou falar um bocadinho mais disso, replicada noutras áreas públicas ou privadas, não é? Noutros territórios florestais. Para além destas tarefas, temos também uma tarefa que é transversal a todo o projeto e que tem a ver exatamente com a comunicação e a disseminação dos nossos resultados. Como eu já sugeri, neste momento nós encontramos ainda na primeira fase e na tarefa 3, e isto significa que nós já procedemos à identificação de todos os agentes e todos os atores em presença e com interesse nos territórios das matas do litoral. Mais concretamente foram identificados 242 agentes, entre vários tipos, entre organizações governamentais, incluindo o próprio ICNF, que eu já referi, as câmaras municipais, juntas de freguesia, entidades associadas à proteção civil, entre outras, também organizações não governamentais e empresas do setor privado, empresas do setor público, e também não está aqui no slide, mas também identificamos os movimentos cívicos que emergiram, sobretudo movimentos quer de apoio às vítimas dos incêndios, às pessoas lesadas pelos incêndios, quer movimentos que se associam à própria recuperação, reflorestação e valorização das matas do litoral. Mas esses movimentos cívicos, os representantes desses movimentos cívicos foram já objeto de uma entrevista em profundidade, enquanto que estes 242 agentes, ou mais especificamente 230, porque de alguns destes não conseguimos o contacto ou recusaram responder, mas foi então aplicado um inquérito aos 230 agentes, dos quais nós conseguimos obter o contacto, e eles foram convidados através de um contacto prévio por e-mail e, em muitos casos também, um contacto prévio telefónico, foram convidados a preencher um questionário que estava disponível online e que está disponível online, e a aplicação deste questionário decorreu durante alguns meses, entre novembro e fevereiro de novembro de 2021 e fevereiro de 2022, e obtivemos 175 respostas válidas, portanto, das várias regiões, dos vários tipos de agentes e de pessoas, portanto, e agentes com vários tipos de interesse e de necessidades relativamente a estes territórios. O questionário que foi aplicado integrou um conjunto bastante alargado de questões e dividiu-se em 5 partes. A primeira relacionada com questões que procurámos caracterizar o inquirido, portanto a pessoa que estava a responder ao questionário. Depois, numa parte 2, a caracterização e os interesses da entidade que esse inquirido
representava, ou do agente que esse inquirido representava, uma parte 3 devotada a questões relacionadas com a importância e o interesse que quer o inquirido, quer a entidade que ele representava, atribuíam às matas do litoral, portanto, e também a forma como participavam ou não participavam nas decisões, ou teriam interesse em participar nessas decisões, também relacionada com os benefícios obtidos, com a percepção acerca do futuro destes territórios, entre outras. Numa quarta parte, as questões relacionadas com a identificação de outros agentes no território e com as relações de colaboração que mantinham com esses agentes. E, finalmente, uma última parte reunia questões relacionadas com a experiência em participação pública. Os resultados deste questionário foram muito importantes, não apenas porque nos permitiram caracterizar os vários agentes, as várias entidades e atores em presença naqueles territórios, assim como os seus níveis de interesse e os seus níveis de influência nos processos de gestão e de ordenamento das matas do litoral, e também, muito importante, as redes de colaboração que se estabeleciam, se algumas, não é? Para intervir naqueles processos. Além de termos explorado outros resultados, como eu disse, um resultado muito importante foi a construção de uma matriz de influência e de interesse, com base nesta matriz inicialmente proposta por Mendelow, e com estas matrizes nós procurámos perceber onde é que os diferentes agentes e atores que responderam ao questionário se posicionavam relativamente exatamente à sua influência e ao seu interesse na gestão e no ordenamento das matas do litoral. A partir dos resultados do questionário, como eu disse, nós construímos diversas matrizes relacionadas com estes níveis de interesse e de influência, tendo em conta vários aspectos que podiam interferir nessa influência e nesse interesse, desde o conhecimento sobre os processos de gestão e ordenamento, o tipo de entidade inquirida, portanto, se era organização governamental, organização não governamental, empresa privada, etc., a área de atuação relativamente à floresta e a localização dessas entidades, entre outras dimensões. Estas matrizes e a construção deste trabalho que fizemos permitiram-nos perceber, em primeiro lugar, que existe de facto naqueles territórios uma enorme descoincidência entre os níveis de interesse, que são geralmente muito elevados, e o nível de influência na gestão e no ordenamento dos territórios das matas do litoral, que são níveis de influência que são geralmente muito reduzidos, ou bastante mais reduzidos que os seus níveis de interesse. E esta descoincidência parece ser independente quer do nível de conhecimento sobre os processos de gestão e ordenamento, quer da sua localização geográfica, do seu setor de atuação no que diz respeito à floresta, e mesmo parece ser relativamente independente do tipo de agente que nós estamos a considerar. E claro que este nível de descoincidência tem a ver com o facto de estes territórios terem uma gestão pública, em primeiro lugar, né, que as pessoas dizem: eu estou muito interessado, temos muito interesse, mas na prática não podemos influenciar estes processos, em primeiro lugar, mas esta descoincidência também nos aponta claramente, não é, para a existência de um grande capital de interesse que vale a pena ser explorado no sentido de uma maior participação e envolvimento destes agentes, ou dos diferentes agentes, nos processos de tomada de decisão sobre as matas do litoral. E, por outro lado, esta descoincidência também nos chama a atenção para a necessidade de ser importante integrar nesses processos de gestão e de ordenamento os diferentes interesses e as diferentes entidades dos diferentes agentes que estão ali
em presença. Como eu também já sugeri antes, um outro aspecto que foi analisado também como base e que foi perguntado no inquérito por questionário e que depois analisámos com base nos seus resultados, foi tentarmos compreender o modo como os diferentes agentes e como os diferentes atores interagem e colaboram, entre aqueles que referiram que existe colaboração com outros agentes nestes processos de gestão e de ordenamento, e assim sem entrar em grandes detalhes sobre esta figura, em primeiro lugar dizer que foram cerca de menos de um bocadinho mais de um terço dos inquiridos que relataram que tinham colaborações com outros agentes, e esta figura mostra-nos claramente aquilo que eu estava agora também a dizer, que é a centralização destes processos de gestão, não é? E a forte tutela pública dos mesmos. Portanto, aqui no centro da figura nós temos o principal gestor das florestas, o ICNF, em volta, não é, do qual todos estes agentes se relacionam. E, portanto, as relações são prioritariamente, as colaborações são prioritariamente com esta entidade, embora possamos também identificar algumas, muito menos, não é, entre as restantes entidades. Portanto, é de facto um processo bastante centralizado. A primeira experiência participativa com estes agentes ocorreu no primeiro workshop participativo que nós realizámos no âmbito do projeto Share Forest, que foi aconteceu no dia 16 de fevereiro no Instituto Politécnico de Leiria, e com este primeiro workshop participativo, nós pretendemos, em primeiro lugar, criar um espaço de discussão sobre o papel e a relação dos diferentes agentes na implementação das estratégias políticas de gestão e ordenamento das matas, que permitisse também explorar e validar os nossos resultados anteriores, o mapeamento dos agentes relativamente a estes processos e também relativamente à rede, não é, de colaboração que nós identificámos previamente. Este workshop foram todos os agentes que responderam ao questionário e mesmo aqueles que não responderam, portanto, todos os agentes que nós identificámos e dos quais tínhamos o contacto foram convidados, assim como outras entidades, e este workshop ele contou com a participação de mais de 3 dezenas de pessoas, de agentes, portanto, entre os vários representantes das organizações governamentais, não governamentais, empresas do setor privado, etc., e também com elementos do Conselho Consultivo e claro, da equipa de investigação do projeto. Este workshop participativo consistiu, assim, rapidamente, em 4 momentos de interação e de reflexão. A sessão de abertura, o desenvolvimento de 2 exercícios participativos. O primeiro desses exercícios consistiu na identificação dos níveis de interesse e de influência, portanto, in loco, não é? As pessoas posicionavam-se à entrada da sala para os exercícios na matriz de influência e de interesse que vimos há pouco, a seguir o segundo exercício, que foi composto por várias atividades. Neste segundo exercício, os agentes identificaram as entidades envolvidas na gestão e no ordenamento, as formas de colaboração existentes, os benefícios que consideravam que cada entidade iria obter dessa colaboração. E a estes exercícios seguiu-se depois um momento final, não é, antes da sessão de encerramento, um momento final de reflexão conjunta e de debate sobre o workshop, sobre os exercícios, sobre os resultados do workshop, que depois os participantes também avaliaram. Foram utilizados materiais simples e claros,
Os participantes foram, durante as atividades do segundo exercício, divididos em grupos relativamente de pequena dimensão, mas que incluíam pelo menos um representante dos vários tipos de entidades que eu já referi, organizações governamentais, não governamentais, empresas do setor privado, que estavam presentes. Muito genericamente, em termos dos resultados, nós validámos, portanto, nós produzimos esta matriz a partir das respostas, do posicionamento que as pessoas fizeram durante o workshop. Portanto, nós basicamente, e eu estou a ver aqui o meu tempo, nós validámos os nossos resultados dos questionários, ou seja, voltámos a concluir por elevadíssimos níveis de interesse, mas baixa percepção dos níveis de influência sobre a gestão e ordenamento das matas do litoral. Também foi evidenciada durante o segundo exercício a centralidade do ICNF nestes processos, que também foi identificado como o agente com maior número de direitos, sobretudo direitos associados ao direito de propriedade, não é, da propriedade pública, e também com o maior número de responsabilidades, sobretudo na área da gestão daqueles territórios, e também com o maior número de benefícios a partir dessa gestão. A qualidade da interação entre todos os agentes, ou das redes, ou dos mapas de interação que foram desenhados durante este workshop pelos diferentes grupos, foi identificada, sobretudo, como sendo razoável, embora em alguns casos tenham sido igualmente evidenciados alguns conflitos. Imediatamente a seguir, imediatamente, não foi no mesmo dia, mas alguns dias depois deste workshop, nós publicámos os resultados do mesmo no segundo folheto informativo do projeto, e para além deste já tinha sido publicado o primeiro folheto informativo que basicamente se destinava a apresentar o projeto, e tanto o primeiro como o segundo folheto foram divulgados quer nas redes sociais do projeto, quer no seu website, e também foram enviados através do correio eletrónico, quer aos participantes, quer a outros agentes e a outras entidades. Para além destas atividades descritas até aqui, como eu disse, nós estamos já também na terceira fase, na terceira tarefa, aliás, do projeto. Na primeira atividade desta tarefa, que se destina a analisar as imagens e as narrativas, os discursos sobre as matas do litoral após os incêndios de 2017, portanto, nesta tarefa, nesta atividade, nós selecionámos, em primeiro lugar, os jornais nos quais iríamos recolher as notícias. Recolhemos as notícias, todas as notícias relativas a estes territórios e aos incêndios entre o dia 15 de outubro de 2017 e o dia 15 de outubro de 2019, e depois construímos uma grelha de análise de conteúdo, e estamos neste momento mesmo a finalizar essa análise de conteúdo. Portanto, no total, nós recolhemos 1057 notícias a partir de 8 jornais que selecionámos com âmbito geográfico diferente, portanto, alguns nacionais, outros regionais, outros locais, e também com periodicidade diferente, diário, semanal, quinzenal, e também com linhas editoriais, digamos assim, diversas. Apesar de ainda não existirem resultados sistematizados, como eu disse, estamos mesmo agora a terminar a codificação de todas estas notícias, apesar de não existirem ainda esses resultados sistematizados, é possível nós observarmos já a maior ênfase dada nas notícias, quer ao número de vítimas mortais, quer à extensão da área ardida nestes incêndios
de outubro de 2017, seguida também de críticas à gestão das matas, críticas à atuação do governo, sobretudo no que se refere à prevenção pré-incêndio e ao combate do incêndio, e depois também à medida que nós nos afastamos da data dos incêndios, portanto, deixamos 2007, o outubro de 2007 para trás e avançamos mais no tempo, a ênfase começa a ser cada vez mais também nas políticas e nas estratégias políticas e legislativas e também relacionadas com a prevenção, o combate e a gestão destes territórios e também com a reorganização de entidades associadas também a esses processos de gestão, prevenção e combate. Por que é que nós consideramos importante analisar estas narrativas num projeto que visa desenvolver uma metodologia participativa? Sobretudo foi, ou é, porque os meios de comunicação social, não é, como sabemos, não é, têm desde há muito tempo, mas hoje com as redes sociais, com a internet, esse papel intensificou-se, tem um papel muito importante na formação daquilo que são as nossas visões, não é, sobre aquilo que nos rodeia, as nossas opiniões, a nossa forma de entender aquilo que nos rodeia. Isto por um lado, e portanto consideramos importante ver como é que estes agentes apresentavam, não é, e falavam e abordavam estes incêndios e aquilo que se seguiu, e por outro lado, não é, porque esta análise aos meios de comunicação dá-nos também acesso, permite-nos fazer uma reconstituição, não é, daquilo que aconteceu, mesmo em termos políticos e em termos do discurso político, que é mais fácil, não é, e que de outro modo seria mais difícil nós termos acesso. Na mesma linha, e ainda dentro da tarefa 3, e isto é aquilo que nós vamos fazer agora muito em breve, nós vamos também procurar conhecer as imagens de forma mais aprofundada, as imagens e narrativas associadas a estes territórios, peço desculpa, por parte dos agentes e dos atores que nós identificamos e que queríamos na tarefa 2, onde vamos fazer entrevistas em profundidade a uma amostra destes agentes, e também vamos distribuir inquéritos por questionário a toda a população residente nas comunidades das matas do litoral, portanto a toda a população residente nas 16 freguesias que eu mencionei há pouco, com o intuito de nós percebermos as formas de relacionamento dessas comunidades, dessas pessoas e dessas comunidades com as matas do litoral, desde relações económicas, de lazer, afetivas, entre outras, as suas representações também antes, durante e após os incêndios de outubro sobre essas matas, a avaliação dos impactos e das consequências dos incêndios, também averiguar o interesse na participação, na codecisão, nos processos de codecisão sobre as matas e averiguar também o interesse, isto é a mesma coisa, peço desculpa estar repetido, portanto averiguar, não é, se as pessoas estão interessadas ou não em participar nesses processos e em estarem envolvidos nesses processos. Rapidamente, depois de termos todos estes inputs destas tarefas, vamos então desenhar a metodologia participativa com base quer numa revisão da literatura que está em curso sobre diferentes abordagens e diferentes métodos participativos, e com base também na análise da experiência de participação pública que os inputs, quer do primeiro questionário, quer deste segundo questionário e das entrevistas e da própria análise das notícias dos meios de comunicação social nos vão dar, e também através da análise da forma como os agentes e os atores sociais têm ou não têm sido envolvidos nos diferentes planos de ordenamento que já existem e que incidem sobre aqueles territórios.
Esta tarefa, durante a tarefa 4, portanto, vamos então definir qual é a abordagem participativa que nós vamos usar, vamos identificar os métodos, instrumentos e os recursos e os tempos para envolvermos os diferentes tipos de agentes e, portanto, esquematicamente, não é, nós podemos ver este desenho desta maneira, com os vários inputs, quer aqueles que vêm da tarefa mais associada aos agentes os agentes, empresas, organizações não governamentais e organizações governamentais, com aqueles que vêm da população, da própria população que reside nas comunidades localizadas naqueles territórios. Vamos, a partir daí, ter mais momentos participativos prévios, talvez através de mais um workshop ou 2 workshops participativos, para definirmos quais são os tópicos para discussão acerca do futuro destes territórios, em termos também, sobretudo, da sua gestão e do seu ordenamento, e depois, conjuntamente, também, ou num workshop, o formato ainda não está decidido, num focus group ou num World Café, identificarmos ações, em conjunto com os diferentes atores e agentes, identificarmos ações e projetos para o futuro das matas do litoral, e depois vamos então implementar a metodologia participativa, como eu disse, em casos de estudo específicos. Aquilo que está previsto é nós escolhermos 2 casos de estudo, 2 comunidades, em que vamos aplicar e implementar a proposta de metodologia participativa, isto porque são muitas comunidades, não é? Em qualquer caso, vamos procurar que a seleção desses casos de estudo, dessas comunidades onde vai ser implementada esta proposta de metodologia participativa, tenha em conta, claro, os impactos dos incêndios, os diferentes modos de relação e envolvimento com estes territórios, e depois, previamente, será recolhida informação que nos permita caracterizar as 2 comunidades, em termos quer dos recursos florestais, quer em termos dos dados ambientais, económicos e socioculturais. Seguidamente, vamos então desenvolver ou implementar essa metodologia participativa, esperamos de forma alargada, com todos os atores e todos os agentes interessados nestes processos, e também está previsto nós publicarmos um handbook a partir desta experiência, portanto um manual que possa conter informação variada sobre o que é que foi feito concretamente, com que resultados, e também já integrando alguns inputs da tarefa seguinte, da tarefa 6, portanto, que descreva a estrutura, os métodos, os instrumentos e os recursos utilizados, e também as lições aprendidas com estes processos, assim como dê pistas para a facilitação e para o tempo, para os diferentes tempos mais adequados para o desenvolvimento destas atividades, como eu disse logo no início, para a replicação e a facilitação, digamos assim, noutras áreas florestais. E, finalmente, durante a tarefa 6, será avaliado todo este processo, a forma como ele decorreu, que impactos é que teve. Claro que durante o tempo útil do projeto não acreditamos que seja possível averiguar ou analisar os impactos a longo prazo, como é evidente, mas estes impactos, numa primeira fase, vamos sobretudo avaliar os impactos a mais curto prazo, não é? O que é que se alterou, nas pessoas, digamos assim, em termos da forma como olham e como valorizam e como se querem envolver na gestão da floresta, e depois estes impactos menos imediatos, de médio e longo prazo, idealmente, não é, devem ser monitorizados alguns anos depois, talvez
talvez, ou esperamos, que com a colaboração do ICNF, do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, isso possa ser feito algum tempo depois, não é, de termos aplicado esta metodologia. Eu espero que no próximo encontro, que eu já possa dar-vos conta, quer da proposta, da forma como desenhámos a metodologia, quer da forma como a sua implementação decorreu e alguns resultados, e agora resta-me agradecer toda a vossa atenção, convidar-vos a seguir o projeto ali através do seu website e colocar-me evidentemente à disposição para qualquer comentário, qualquer sugestão ou qualquer questão que possam ter. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Elizabeth Figueiredo. Eu permitia-me agora tentar fazer, num breve apanhado, a inter-relação das duas apresentações. Qual é a lógica e o fio condutor de nós termos juntado estas duas apresentações, uma de cariz eminentemente jurídico, outra de cariz eminentemente sociológico, ambas focadas no tema florestal e nos problemas ligados à floresta, com escalas substancialmente diferentes, como nos explicou aqui o professor Marcelo Brito. A Amazónia Legal, se fosse um país, seria o sexto país maior do mundo. Aqui as zonas florestais, que são floresta pública em Portugal, correspondem a uma parte ínfima do território florestal português, que por sua vez já é uma parte ínfima do território florestal ao nível mundial. Portanto, aquilo que nós temos aqui é uma comparação de duas visões do ponto de vista científico muito diferenciadas, uma visão jurídica e uma visão sociológica, duas escalas muito diferenciadas também, a escala macro brasileira e a escala micro portuguesa, mas sobretudo o que eu gostaria de trazer aqui e de chamar a atenção, que foi aquilo que justificou esta associação destes dois casos de estudo, é o facto de, no primeiro caso, com a explicação que foi feita sobre os instrumentos jurídicos que estão ao dispor dos cidadãos e dos órgãos públicos para proteger o macrobem que é a Amazónia Legal e contrapô-lo aos instrumentos que estão ao dispor dos cidadãos numa escala tão micro como é a escala daquelas matas públicas, 3% do território florestal nacional, numa perspectiva, num caso de resposta em tempo real, porque se pensarem, os instrumentos jurídicos têm que dar resposta às aspirações do cidadão. Um cidadão apresenta uma queixa e o Ministério Público tem que reagir, o Ministério Público vê problemas e, portanto, as ações civis públicas e todos os instrumentos que foram aqui tão bem explicados pelo professor Marcelo Brito são instrumentos que têm que reagir em tempo real às necessidades e às exigências das pessoas. Pelo contrário, no microprojeto que está a ser desenvolvido em Portugal, o que nós temos é um estudo científico exaustivo, que é feito a posteriori, a sangue frio, digamos assim, e que permite olhar com os olhos científicos, com um olhar de uma análise detalhadíssima, porque estão a ver, estamos a falar de uma percentagem do território nacional ínfima, e mesmo assim foi possível detectar uma quantidade enorme. Portanto, com uma lupa praticamente, identificar quais são todos os atores e os agentes relevantes naquele pequeníssimo território. Mas o facto de ser um território pequeníssimo não significa que não tenha, ao nível nacional, tal como acontece no Brasil, a Amazónia para o Brasil representa, enfim, o coração da floresta e, portanto, é um elemento simbólico ao nível nacional, não ao nível mundial, diria eu. Em Portugal, o pinhal de Leiria, muito particularmente, mas também as outras matas nacionais, têm um valor simbólico muito importante ao nível de Portugal. Nós perdemos parte da nossa alma nacional ao ver arder aqueles pinhais e muito particularmente o pinhal del Rei, que é o nome que damos ao pinhal de Leiria. Portanto, há aqui pontos em comum, mas é muito interessante nós vermos como é possível fazer uma análise muito detalhada, muito miudinha científica, que expectavelmente nos vai permitir desenvolver
ferramentas científicas de identificação dos atores-chave que, se nós pudermos utilizar depois numa atuação jurídica, mas que não é uma atuação judicial, será uma atuação extrajudicial, como tem sido desenvolvida também em parceria com universidades no Brasil. Mas se pudermos aplicar estas ferramentas depois numa atuação jurídica preventiva, para nós sabermos quem são os atores, qual é a motivação desses atores, a uma escala muito fina, em que nós vamos perceber quem são os atores que sentem que têm grande poder de influência nas decisões públicas, quem são os que sentem que não têm influência nenhuma e, no entanto, têm um grande interesse naqueles espaços, naqueles territórios e, portanto, nas decisões que sobre eles se tomam. Se nós pudermos então extrapolar isto para uma atuação jurídica, eu penso que nós temos aqui uma possibilidade de ter um salto qualitativo muito grande na possibilidade que o direito tem de dar resposta a estas aspirações que as pessoas têm de boa gestão do território, neste caso do território florestal. Sendo realidades tão diferentes, penso que os resultados podem convergir. Na análise que será feita no âmbito do projeto Share Forest, eu espero que sejam tidas em consideração também as opiniões das pessoas que foram aqui identificadas e mapeadas e das organizações, obviamente, das organizações governamentais e não governamentais, sobre o papel dos próprios tribunais, porque estes processos deste grande incêndio que ocorreu em 2017 foram judicializados, com responsabilização de órgãos públicos, com responsabilização individual de ex-governantes públicos, portanto é uma coisa muito séria, pessoas a serem acusadas de crimes de homicídio por negligência na gestão florestal, portanto nós temos necessidade destes dados científicos para podermos nós próprios perceber a utilidade e o interesse e a forma como podemos melhorar as ferramentas jurídicas. Portanto, há aqui um interesse mútuo, nós em conhecer o que é que os sociólogos andam a estudar e como, e os sociólogos também em conhecer a importância das ferramentas jurídicas. Sobre o caso português, a razão pela qual ele é tão importante como objeto de estudo e foi tão bem escolhido pelas colegas da Universidade de Aveiro e do Instituto Politécnico de Leiria é porque há um antes e um depois do grande incêndio de 2017, pelo número de pessoas envolvidas, pelo número de mortos que ocorreram, pelo contexto em que ocorreram esses mortos, porque alega-se que houve alguma responsabilidade pública na forma como foi gerida a ocorrência daquela catástrofe, daqueles incêndios e que não facilitaram a fuga das pessoas e a proteção das vidas que estavam em perigo. Portanto, há aqui questões de responsabilidade do Estado envolvidas e, portanto, há um antes e há um depois. E a motivação das pessoas depois para a participação, para serem ouvidas, para tentarem colaborar com o Estado para ver se não acontece outra catástrofe como estas, é muito maior. Portanto, temos ali um laboratório de motivação pública para a participação. As pessoas viram, se nós não nos envolvermos, pode acontecer outro caso como este mega incêndio que ocorreu em Leiria, cujas imagens correram o mundo inteiro, aquelas fotografias impressionantes daquela coluna de fumo, onde houve pessoas que morreram, em alguns casos até por asfixia, por causa do fumo intenso dos incêndios. Portanto, feita esta análise e no fundo esta justificação de porque é que estamos aqui a comparar abordagens aparentemente diferentes, mas na realidade há uma lógica subjacente a esta escolha e a esta confrontação destes dois casos de estudo, eu dava então a palavra à sala, uma vez que, sendo por YouTube, temos dificuldade em dar a palavra aos participantes que estão a assistir. Esperamos que amanhã, da parte da tarde, os participantes que estão no YouTube possam participar também connosco através do Zoom, e aí sim haverá uma participação muito direta com um diálogo através dos grupos de trabalho que serão constituídos online através desse link do Zoom que está disponível na página do YouTube do Instituto Jurídico. Mas enfim, perguntava agora se alguém pretende fazer algum comentário, alguma observação, e dava desde já a palavra ao professor Celso Maranco, o organizador deste evento, professor da Universidade Federal de São Carlos, que quer tomar a palavra aqui a este propósito. Por favor. Obrigado, professor Alexandre. Uma pergunta para o professor Luciano e Roberto.
Primeiro, parabenizá-los pelas apresentações, muito interessantes. Eu acho que a fala do professor Marcelo é mais reflexiva, assim, olhando os números das ações, é inegável que tem um número específico de ações intentadas, como o professor disse, pelo Ministério Público. O professor analisa, se fosse o inverso, que assim, dentro da participação, claro, o que a gente espera é que o cidadão se envolva cada vez mais. E ele tem, então, um mecanismo jurisdicional possível, que é a ação popular, que foi dita pelo professor. O senhor acredita que a situação ambiental pública está diferente se, por um acaso, houvesse uma maior participação, um cidadão mais ativo na sociedade, por exemplo, tentando ações populares? E aí, aproveitando já, parabenizá-la pelo projeto, extremamente interessante, e me chamou bastante a atenção, logo no início da fala da professora, que é o nível de participação popular pretendida pela metodologia que está sendo criada. E, salvo engano, é co-decisão, nível altíssimo de participação, que normalmente a gente não vê por aí nas metodologias. Estou já parabenizo pelo projeto. A pergunta de que forma que a senhora acredita que isso vai se dar? Eu sei que é um projeto de pesquisa, a gente não sabe exatamente onde vamos chegar, mas essa participação, a senhora imagina que ela poderá ocorrer por meio dessa metodologia participativa que está sendo construída por vocês? De que forma que realmente os cidadãos poderão decidir juntamente em relação a esse assunto? Não sei se a colega, a professora Elizabeth, ouviu bem a questão que foi colocada pelo professor Celso Maran? Só ouvi partes. Não sei se consegui perceber tudo. Se houve... Para resumir, estou aqui mais próximo do micro, portanto o professor Celso elogiou o facto de o projeto ser um projeto bastante ambicioso, desde logo porque se propõe chegar a uma situação de co-decisão, que não é muito frequente nas metodologias participativas ter uma ambição tão forte de querer envolver os participantes num processo de co-decisão, e portanto gostaria de saber, mesmo sendo um projeto, como é que, ou seja, algo que ainda está em construção, como que se pretende vir a fazer essa co-decisão, chegar a essa possibilidade de co-decisão. Penso que era isso. Muito obrigada. Então, se calhar dava a palavra agora ao professor Marcelo Brito e em seguida à professora Elizabeth Figueiredo. Obrigado pela pergunta, professor. É sempre um prazer a gente refletir juntos. E eu penso que sim, quanto mais frequente, quanto mais volume de ações populares a gente tiver, de ações intentadas diretamente pela sociedade, a gente vai ter talvez uma melhora no quadro e consequentemente, a participação será mais efetiva. O Ministério Público ele tem a tarefa institucional de fazê-lo, inclusive um mandamento constitucional que atribui ao Ministério Público a defesa dos direitos difusos e coletivos da própria ordem democrática. Mas a gente sabe que muitas vezes o Ministério Público precisa ser instado a agir. Então, as pessoas vão até o Ministério Público, comunicam o problema para que ele tome as providências. Ele não age necessariamente de impulso. E eu penso que se a gente pudesse cortar esse caminho e a população, de uma maneira mais presente, mais direta, intervindo através do chamado do Poder Judiciário, poderia ser contributivo do quadro de melhora ambiental. É o meu pensamento. Penso que isso poderia, sim, ser bastante produtivo. Muito obrigada. Dava a palavra, então, agora à professora Elizabeth Figueiredo, novamente. Muito obrigada. De facto, como disse a professora Alexandra há pouco, e como eu também creio que referi, sobretudo quando falei da parte da análise mediática, estes incêndios trouxeram de uma forma
enfim, que eu diria que já foi mais definitivamente do que é neste momento, não é? Porque à medida que apesar deste ano, por exemplo, também ter havido grandes incêndios, eles não tiveram, em termos de fatalidades, o mesmo tipo de consequências, não é? tão dramáticas. Mas esta questão, não é, do número de mortos, a grande extensão da área ardida, o facto de ter sido o Pinhal do Rei, não é, que foi, que remonta, não é, ao rei Dom Dinis, e portanto tem, não é, tem muita ligação àquilo que é o país e aquilo que é Portugal, digamos assim, não é, num certo sentido, trouxe definitivamente, não é, para a ribalta e para a opinião pública, para a discussão pública, esta questão da forma como estes territórios estão a ser geridos, não é? Não só os públicos, também os privados, não é? A forma como isso está a ser gerido e como essa gestão é promovida ou não é promovida, incentivada ou não incentivada pelo poder político, digamos assim, não é? E nessa sequência houve vários estudos encomendados pelo governo, não é, de então, várias entidades independentes, não é, para se tentar perceber também qual era o que é que tinha acontecido em primeiro lugar e o que é que se podia fazer a seguir. E esta questão do envolvimento foi uma questão sempre muito importante, o envolvimento da população e dos agentes das tais organizações governamentais, não governamentais, e das empresas, foi uma questão também muito presente, e o maior envolvimento de todos estes agentes e atores foi considerado uma ferramenta importantíssima para se conseguir evitar no futuro tragédias com esta dimensão, não é? E, portanto, se eu considero que essa participação pode ocorrer, esse envolvimento pode ocorrer, sim, através da metodologia que viermos a propor, ou de outro tipo de metodologias, eu penso que há interesse suficiente, se não na população em geral, pelo menos na população que se localiza, não é, mais próximo daqueles territórios, sem dúvida nenhuma, e que é afetada todos os anos ou de forma muito frequente, não é, por este tipo de eventos, sem dúvida nenhuma. Se isso se pode constituir depois num envolvimento mais duradouro que tenha a ver com a codecisão, não é, na gestão e no ordenamento, já não sou capaz de ter, neste momento, não é, se calhar as expectativas estão elevadas, mas devo dizer que o ICNF, não é, que é o gestor destes territórios, tem acompanhado de perto o nosso trabalho, tem participado, inclusivamente tiveram presentes no primeiro workshop participativo que eu referi, têm colaborado connosco e, portanto, eu estou confiante que, com base nos nossos resultados, possam tentar ser implementados pela própria entidade gestora daqueles territórios, pelo menos alguns dos princípios da metodologia, não é? Não vou dizer todos, se calhar estava a ser muito otimista, não é? Mas pelo menos porque creio que isso é do próprio interesse da própria entidade gestora, não é? Daqueles territórios, do próprio interesse que situações como aquela que vivemos em 2017 não se voltem a repetir e, portanto, e até porque esta entidade, o ICNF, foi muito visada na altura, não é? Foi muito visada como uma das principais responsáveis por aquilo que tinha acontecido, não é? E, portanto, eu penso que há abertura da parte do ICNF para tentar envolver mais agentes e a população, não é, nestes processos. Se resultará numa efetiva codecisão, não sou tão otimista, confesso, não é? Bom, muito obrigada então pela resposta, enfim, com alguma dose de realismo. Conhecemos bem o nosso país e os nossos decisores.
Não sei se há mais alguma questão que os aqui presentes queiram aproveitar para colocar, ou algum comentário, alguma observação, alguma reflexão para partilhar. Sim, por favor. Agradeço a oportunidade brilhante evento, e principalmente nessa área de interesses, da CIDIEP. Primeiramente, tinha sido uma honra conhecer o programa de Chancelara, que a gente já vinha estudando alguns livros dela, e já ter feito contato por e-mail, mas eu achei também esse evento já há bastante tempo, e eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente para é uma questão de reflexão e com o conterrâneo ali brasileiro, Marcelo. Assim, eu vejo que as questões das ações coletivas, eu sou do Poder Judiciário brasileiro, e isso me causa essa inquietude, né? É importante, sim, todos nós cidadãos, enquanto sociedade, ter esse mecanismo, instrumento processuais, para que nós possamos ter essa participação e, diante de uma omissão do poder público, nós, enquanto cidadãos, associações, diante de alguns remédios constitucionais, que podemos fazer o direito. Eu obter uma resposta, seja ainda tardiamente, infelizmente, a nossa justiça brasileira é muito tardia, aliás, muito tardia, mas é assim, porque será que eu sempre me questionei isso antes de eu ser oficial no Brasil? Eu trabalhava em gabinete, né? E na área da fazenda pública, eu tive a oportunidade de poder avaliar vários processos oriundo, né, do Ministério Público, no Justiça Estadual. E eu sempre me questionei um pouco sobre isso. Será que a enxurrada processual, ela não tem que pese esses remédios constitucionais serem um mecanismo da mão do cidadão? Mas será que essa enxurrada processual, ela não cria um cenário de inversão do poder público, do trato com a emergência climática, trato com a proteção ambiental, trato com a sociedade? Porque eu vejo que, inclusive, no meu estado do Pará, é onde demanda o maior número de processuais. E nós sabemos que, com base no controle, com base no relatório do CNJ, a questão dos danos ambientais, dos crimes contra a fauna, a flora e a poluição é um dos abortos processuais, né? Então, eu vejo assim que nós temos, sim, na região amazônica, são mais de 54 mil ações, né? E isso, o censo de 2020, para cá, eu estou aqui em Portugal desde 2019. Então, assim, crescente cada vez mais. Então, eu vejo assim, aí é uma reflexão. São muitos processos. Isso reflete um cenário de inversão por parte do poder público com relação a esse trato da emergência climática, uma vez que nós estamos numa década emergencial climática e uma agenda cumprir, e a gente fica um pouco até ao mínimo remédio, aí são realmente as demandas das pessoas coletivas. Eu queria ouvir, doutor, assim, tentar aí um debate nessa questão dessa emergência climática. Muito obrigado pelas observações, pela questão. Eu compartilho contigo as aflições. Eu penso que, sim, levando a situação para o judiciário, já é um sintoma de que algo não vai bem, porque a lei deveria ser cumprida esponte própria, né? E a gente sabe, no Brasil, o principal descumpridor da legislação é o próprio Estado, né? Então, a União é o principal demandado na Justiça Federal. Eu penso, inclusive, que se as políticas públicas fossem minimamente satisfeitas, a gente teria uma queda vertiginosa no número de demandas. Mas isso não ocorre. Agora, e até pegando a pergunta anterior do professor Dr. Celso, eu vejo como necessária essa, não diria sanha demandista, né, mas essa vontade da gente demandar. Eu acho necessária a atuação da população diretamente
na reivindicação de direitos através das ações coletivas, sobretudo, para que, eventualmente, o capital, né, a gente sabe que não só o poder público, mas o capital, a grande empresa, sobretudo, perceba que o confronto com a justiça nem sempre lhe será benéfico. Hoje, o que a gente verifica é isso, esse contato com a justiça é muito evitável por parte do grande capital. E quando ocorre esse contato com a justiça, ainda lhe é benéfico. É desnecessário lembrar aqui que o que aconteceu em Mariana, em Brumadinho mesmo, e até hoje nós não temos a responsabilização penal de quem quer que seja. É uma vergonha. Né? O sistema de justiça brasileiro é uma vergonha para nós. Então, eu penso que, inclusive, tem uma tendência que eu penso seja uma área de contato entre a brilhante exposição da professora Elizabeth e a nossa, que é a justiça aberta. Por exemplo, para que as decisões em processos coletivos passem necessariamente pela oitiva da própria sociedade. Então, o poder judiciário estaria mais permeável, né? Nós oxigenaríamos a justiça com a participação, também na sede de decisão, não só na movimentação, no acionamento, mas também na parte decisória. Então, eu também não vejo assim, com muito otimismo, mas são perspectivas, né? São instrumentos que podem ser explorados em favor, né, de toda a forma de vida. Eu gostava também de reagir à colocação que foi feita e talvez aqui em diálogo com a doutora Maria Paixão, com quem temos refletido um bocadinho sobre estes assuntos relativamente à emergência climática. E a reflexão que eu gostaria de fazer é esta: este aumento da litigância climática, ambiental em geral e climática em particular, não é nunca um bom sinal. Não me parece que resulte do facto das pessoas estarem mais conscientes dos seus direitos. Não me parece que resulte de o acesso à justiça estar mais facilitado. As pessoas não recorrem a tribunal porque gostam, nem por prazer. Portanto, infelizmente, receio que a razão seja as pessoas sentirem a impotência perante a inércia dos poderes públicos em dar uma resposta urgente a um problema que se revela cada vez mais grave e mais preocupante. Portanto, o recurso aos tribunais é um indicador de alguma coisa, de que provavelmente na consciência das pessoas e também dos órgãos públicos, porque os tribunais mais ou menos têm vindo a dar resposta declarando que há novas obrigações climáticas às quais os governos não estão a dar a resposta adequada. Portanto, há aqui uma nova consciência, acho eu, sobre a emergência de novos deveres, de novas obrigações que são limitações nos nossos direitos de utilizar os recursos terrestres finitos. E, portanto, esse indicador, eu acho que é um indicador do agravamento da emergência climática e da consciência cada vez maior da importância desses valores, sejam eles que é património comum da humanidade, sejam as atividades que os afetam, ecocídio ou não, mas há aqui novos conceitos jurídicos que nos fazem ver que há uma mudança de paradigma que está a acontecer e que nós podemos ler nesses números, acho eu. Não sei se queria também. Sim. A doutora expõe a questão da resposta, né, em relação à própria resposta do judiciário. Há também uma outra reflexão, essa questão dos efeitos da decisão física do Poder Judiciário, os efeitos de uma decisão do magistrado. Eu lembro que quando uma resposta, a gente fica assim, será que essa resposta, uma decisão diante de uma ação coletiva, ela é convincente, ela é condizente com esse problema de sustentabilidade? E isso vai ter tanto uma sustentabilidade climática quanto uma sustentabilidade social. E eu trago isso, eu lembro de uma das minhas integrações do curso que fiz, eu pude observar muito essa omissão, essa ausência de um efeito político-social diante de uma decisão do magistrado. Lembra que foi para a era do matrimônio ambiental, no Pará, era uma das inúmeras
E a área era muito, demasiado grande, várias fazendas. E quando a máquina entrou para derrubar todos os casérões, as moradias, né? Indignas, foram construídas para mim, que foi que eu ouvi todas as pessoas que passavam ali, né, para recolher a ciência, a documento, esse doutor, para onde eu vou. Ou seja, uma decisão determina a integração de posse, né? Mas não há um contexto do poder, não há um contexto com a administração, com a governança. E assim, aí a gente percebe nele, mas na prática, essa falta desse viés, esse contexto aí social, ambiental, habitacional, enfim, não há essa resposta, uma decisão, ela pode estar muito perto e distante de uma realidade ali, do direito humano, daí um direito ali logo, direito lá. Então, assim, essa resposta aí do que a doutora nos traz não sabe trabalhar de pessoas. Aí, quando a gente tem aí essa prática, a gente pode fazer esse elo de ligação aí, no estado de vida que vai acontecer na prática. E dentro desse elo, e ela vai ser oficial. Ela é condizente, ela E ainda na sequência da sua intervenção, eu penso que nós devemos olhar com alguma prudência para o que têm sido os resultados dos processos judiciais ambientais e climáticos, porque segundo algumas análises, e refiro-me concretamente a um colega mexicano, sociólogo e jurista que tem feito um estudo sobre os efeitos da litigância climática, segundo algumas análises, para os efeitos que se pretendem com as ações climáticas, que são efeitos de mudança legislativa, de alteração de práticas administrativas, é melhor o juiz não dar razão aos recorrentes climáticos do que dar-lhes razão. É melhor perder no tribunal para que depois isso gere uma certa sublevação social, digamos assim, que vai obrigar o poder legislativo e vai obrigar também a administração a mudar as suas práticas, porque de facto não é através dos tribunais. Os tribunais respondem a casos concretos, nós precisamos de políticas públicas gerais. E, portanto, há quem diga que é mais transformadora uma decisão judicial que nega, claro, fundamentando porque é que recusa aquele caso, aquela petição que está a ser feita, do que uma decisão judicial que outorga aquilo que está a ser pedido pelos requerentes. Quando estamos a falar de requerentes que são pessoas vulneráveis, individuais, vítimas das alterações climáticas e do ambiente, pode ser melhor para eles, a médio e a longo prazo, perder do que ganhar. Pronto, ok, ganharam o pouco que estavam a pedir, mas na realidade o que nós queremos é uma grande transformação e isso não pode ser feito através dos tribunais, não são as instituições adequadas para isso. Os tribunais respondem mais a casos concretos, ainda que possa haver grandes ações com objetivos genéricos e tal, mas, enfim, é uma decisão casuística e, portanto, o que nós pretendemos é uma mudança grande das políticas públicas. Não sei se há mais alguma questão que possa ainda neste momento ser trazida aqui para a nossa reflexão, ou se damos para já por encerrados os trabalhos, recomeçamos da parte da tarde, onde vamos falar da participação no legislativo. Portanto, diferente do que temos estado a falar agora, vamos falar de participação ao nível do legislativo e também participação municipal, quando são os municípios que participam e não os cidadãos, as organizações, mas sim os municípios. Portanto, agradeço muito a doutora Elizabeth Figueiredo ter nos dado a honra da sua apresentação, agradeço também a Marcelo Brito. Para já vamos encerrar então aqui temporariamente as atividades até às 2 da tarde, em que retomaremos com essas intervenções que eu referi sobre o poder legislativo e a participação municipal. Até já. Obrigada. Até já.